Bom dia, bom dia, bom dia. O segredo é exatamente isso. Quem for fiel terá o galardão. Vamos hoje estudar a segunda parte, como viver, será, como viver em tempos de espírito, que é, biblicamente falando, o tempo em que nós estamos vivendo. Desde 22 de outubro de 1944. É, aí a imagem bem clara. Em tempo de juízo, será que nós estamos conscientes realmente desse tempo, da necessidade do que há de fazer, de viver, escolher para esse tempo de juízo? Uma coisa é certa, é inegável que estamos nesse tempo, biblicamente falando. Então, aí tem dois extremos, né? Um extremo de um povo que está preparado, pautado na Bíblia, olhando para o alto, e o outro lado, o mundo. Principalmente esse tempo agora do tal do carnaval, da farra, política aí simbolizando ali. Aí tem a bandeira do Brasil simbolizando esse ano, que é ano de Copa, glutonaria, comer de tudo do jeito que quer, eu acho que não tem nada a ver, e por aí vai. Então, em tempo de juízo, será que estamos realmente preparados e vivendo nesse tempo, já que conhecemos esse tempo? Então, vamos orar para a gente refletir sobre isso. Como a gente viu no hino inicial, há um dever, há um dever, e esse dever que o Eterno nos confiou é exatamente cuidar de viver verdadeiramente nesse tempo. Então, vamos orar. Santo Eterno, maravilhoso, grandioso, Rei dos Reis, Senhor do Universo, estamos nesse momento te agradecendo por mais essa oportunidade de misericórdia. Misericórdia que nos é concedida e é o fato de não sermos consumidos. Te agradecemos por essa oportunidade de, mais uma vez, recomeçar. Receber de ti simbolicamente uma folha branca, onde mais uma parte da nossa história, que é esse dia, vai ser escrito. Precisamos da tua ajuda, Pai Santo, a presença do teu Santo Espírito em nós, para que assim possamos tomar decisões que estejam em harmonia com o céu. Nós te agradecemos por mais essa oportunidade de aprender de ti através do teu livro, que é a Bíblia, através do testemunho de Jesus, que acreditamos é o Espírito de profecia, aprender como viver nesse tempo. Como eu falei no início, nós vimos ali dois lados como viver nesse tempo. Realmente contrito, se preparando, buscando santificação através de uma parte do desenho, como também a outra realidade. Esse ano é um ano onde vai ter muita agitação, política, eleição, Copa, o tal do carnaval aí, tudo isso agita o povo, até o mundo cristão evangélico muitas vezes. Diz até que vai para, muitas vezes, para programas, para retiro de carnaval, e acabam ali brincando, acabam ali vivendo momentos que são semelhantes às coisas de misericórdia.
Verdadeiramente, nós acreditamos que os que estão buscando te adorar em espírito e em verdade já enxergam e sabem separar o que realmente é santo e o que é profano. A separar o que é viver a primeira mensagem angélica, a segunda mensagem angélica, e assim proclamar de fato a terceira mensagem. Estamos aqui humildemente, reconhecendo nossa condição, reconhecendo o quanto precisamos de ti, enxergando. Sem a tua ajuda, nós não vamos conseguir. Por isso, Pai Santo, no amanhecer de mais esse primeiro dia da semana, colocamos em tuas mãos. Colocamos em tuas mãos para que tua vontade seja feita, através da ajuda do Santo Espírito, possamos verdadeiramente aproveitar mais uma vez a misericórdia concedida, fazer as melhores escolhas. Nos ajuda a estar no meio daqueles que estarão preparados para a volta do teu filho, para encontrá-lo nas nuvens do céu. Nos ajuda a viver Hebreus 12, 14, que diz: viva a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá. Nos ajuda a entender 1 Crônica 7,14, que ali é bem claro quando sua palavra diz que o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão atentos meus olhos e abertos meus ouvidos para a oração que fizer naquele lugar. Que essa seja uma realidade. Possamos verdadeiramente nos converter e escolher os caminhos, e escolher o caminho estreito, a porta estreita, o caminho muitas vezes solitário, difícil, caminho onde cada um que busca ser fiel a ti será difamado, perseguido, mas que a vitória já é garantida. E é essa vitória final. É questão de pouco tempo, assim acreditamos, que tua palavra mostra, profecias estão se cumprindo. Por isso, em humildade, estamos aqui para aprender. E mais esse tema, essa segunda parte, como viver em tempo de juízo, não seja apenas mais um momento, mas que seja o momento que faça a diferença em nossa vida e possamos mais uma vez estar fortalecidos para enfrentar, para decidir e escolher estar ao teu lado com integridade e fidelidade. Obrigada, Pai. Toma cada um presente, os que já chegaram, que não vão entrar, os que vão assistir em outro momento, todos juntos, com o mesmo propósito. Sejamos andando contigo como Enoque, independência. Aumenta a nossa fé seja firmada na rocha, na verdade, na palavra. Visita nossa família, pessoas pelas quais estamos orando, seja filhos, cônjuges, parentes, amigos, netos, sobrinhos, vizinhos, amigos, colegas de trabalho, irmãos que aprendemos a amar, que ainda não estão enxergando esse tempo de juízo, tempo urgente, de humilhação, de posicionamento. Toma as famílias enlutadas, os filhos, cuida do teu povo, ou melhor, continua cuidando do teu povo. Obrigada pela revelação através do Espírito de profecia. Muita luz tem sido dada a nós e possamos viver essa luz, assim receber mais com perdão de todos os nossos pecados, seja por pensamento, palavras, ações, reações. Pedimos essas bênçãos e já te agradecemos em nome do teu Filho, nosso Salvador. Amém. Amém. Bom dia, bom dia, bom dia. Se você ainda não assistiu, você que está ouvindo esse vídeo, está aqui na sala, ainda não assistiu a parte 1, tá? Tá aí já no canal, busque assistir, porque é um complemento, né, desse assunto
tão importante que é como viver em tempo de juízo. Vamos lá, então. Como eu já falei sobre essa imagem, está aí simbolizando dois extremos, né? Qual é a minha escolha? Em que lugar, ou que quadro eu estou envolvido, estou vivendo, estou adaptado? Botando foco em política, futebol, esportivo, comida, ou olhando para o alto, me preparando psicologicamente, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente para. Só existem dois extremos, não existe um meio termo. E até o meio termo, que a gente achar que está legal, por causa da comodidade, é perigoso. Já é uma decisão. Mas vamos lá. O que devo fazer de fato? Se quero testemunhar que eu entendo e vivo no dia da expiação. E o resultado dessa obediência, qual é? Então, eu já conheço profecia, eu entendo a Bíblia, eu sei o que está acontecendo, sei que estamos em dia de expiação, desde 22 de outubro de 1844, está dentro da primeira mensagem angélica, é chegada a hora do seu juízo, mas o que eu devo fazer de fato para testemunhar que eu entendo e estou vivendo nesse tempo? Viver, primeiro ponto. Isso, lembrando, por isso que eu falei, se você ainda não assistiu a primeira parte da lista, essas respostas, ou esses pontos estão de acordo exatamente a o que a gente estudou ontem. Como é que o povo no passado, na época do antigo santuário, né, do tabernáculo que foi construído como modelo, como é que eles viviam nesse dia, que era um dia específico, dia 10 do sétimo mês. Tá? Então, ali, o que, que acontecia? Como é que eles estavam? Eles viviam naquele dia, né? Naquele período. Então, é o nosso modelo de como viver nesse tempo, em exame diário de coração. Exame diário de coração. Não é paranoia espiritual, é consciência. Isso é bem importante. Em Salmo 139, verso 23, diz: sonda-me, ó Deus, que conhece meu coração. Isso, na prática, quer dizer que devemos parar de justificar atitudes que o Espírito Santo já apontou. Isso aqui é importante. Por quê? Porque diante dos 23 capítulos, ou 22 e meio, já que a gente não terminou o 23, diante de tudo que a gente tem visto, citações bíblicas, acontecimentos, o próprio relato, testemunho, e aí o Espírito do Senhor já me mostrou o caminho que eu devo tomar, as decisões que eu devo tomar, o que eu devo fazer, mas mesmo assim, eu ainda fico justificando, né? Porque o Espírito Santo já me mostrou, já me apontou o resultado do que é o mundo cristão evangélico de hoje, mas mesmo assim eu fico ainda justificando, não, não é bem assim, não, é porque eu acho que eu vou fazer, porque, sabe? Então, observa. Na prática, isso quer dizer que eu devo parar de justificar atitudes que já foram claras para mim, já foram reveladas e mostradas pelo Espírito do Senhor, que não é de agrado do céu. Na prática, pergunte todos os dias: isto entristece ou glorifica a Deus? Observa, tá? No dia a dia, as escolhas que eu estou fazendo, nos momentos de culto, de adoração, o que eu estou escolhendo beber, falar, comer, assistir, ler, compartilhar, o tipo de culto, a minha fé está firmada em quê? Em homens, em doutrinas, o que eu estou escolhendo está entristecendo ou glorificando ao Eterno. Olha o que devemos fazer hoje. E não transferir culpa, não relativizar.
Isso, infelizmente, tem sido muito comum no meio evangélico. Quando eu falo meio evangélico, como um todo. No dia da expiação, não havia terceirização de responsabilidade. Hoje, nós estamos vivendo nesse tempo. Eu estou assim, eu estou aqui, principalmente quem está estudando aqui, né? A gente já estudou tanta coisa, 10 mandamentos, Cristo em seu santuário, patriarcas e profetas, Oséias, olha quanto conteúdo a gente já tem de luz, de estudo. Mas entendendo o dia da expiação como acontecia no passado, era cada um individualmente que buscava o perdão, a humilhação. E quem não estava nesse espírito de humilhação, de perdão, de contrição, de arrependimento, o que acontecia? Era expulso do acampamento. Então, não existia, eu estou fazendo isso porque eu aprendi, porque o meu pastor, porque o meu padre, porque o bispo, porque sei lá quem falou. Não havia, naquela época, terceirização de responsabilidade. Cada um dava conta de si. E a gente já sabe, o testemunho já mostrou que, nesses últimos dias, todo o apoio humano será retirado daquele que quer viver de fato a verdade, que quer viver de acordo com o que está escrito, com a vontade do Eterno. Então, essa história de que por isso que eu estou batendo na tecla, desde 2 capítulos ou 3 capítulos passados, que a responsabilidade é individual e eu tenho que entender que buscar alimentar minha fé, de fato, é essencial para esses dias. Nós não podemos mais viver numa fé coletiva, achando que, porque eu estou no grupo, porque eu estou na igreja, porque eu estou participando, porque eu tenho cargo, porque, que louvor lindo, todo mundo se emocionou. Entende? Fé coletiva não vai levar você nem a mim a um preparo para esse tempo. Então, entenda, hoje nós estamos vivendo no período de expiação, no dia de expiação antítico, e não há terceirização de responsabilidade. Na hora do vamos ver de fato, na hora de provar minha fé, eu não vou poder chamar nenhum de vocês, nem pastor, nem seja lá quem for, de liderança espiritual. Vai ser eu, com o meu preparo, com a minha fé verdadeira, como a gente viu no segundo ou no terceiro capítulo desse livro, acho que é no segundo, onde o culto ali estava cheio de coisas humanas, né, misturado, e aí acaba enfraquecendo a minha fé, como nós estamos vendo. E aí, na hora de prestação de conta, vai ser eu e o Eterno. Mas aí eu vou dizer, não, é porque fulano falou, porque esse fulano falou, porque eu... Não vai existir isso. Então, não terceirize a responsabilidade que é sua de conhecer, de buscar, se fortalecer. Sejamos bereanos. Por isso que a fé coletiva é perigoso. Por quê? Porque eu me alimento do PF que me é oferecido. O que seria o PF? Aquela mensagem com um trecho bíblico cheio de dizer, de falar o que eu quero ouvir, entende? Aquele PF de uma lição que já vem pronta, cuidado, abra os olhos, então não terceirize a responsabilidade, ok? Porque isso não havia no passado, então não deve haver hoje também. Ponto 2, afligir a alma, não o corpo apenas. Isso é humilhação voluntária, não autopunição. Em Tiago 4, verso 10, está escrito: humilhai-vos perante o Senhor. E o que significa na prática? Reconhecer pecado sem defesa, não procurar justificativa, tá? Para defender o erro,
tristeza genuína, porém entristecer o eterno, abandono real do que ele já pediu para deixar. A gente observa, vai vendo. Depois que a gente concluir esse, volte o primeiro, assista esse novamente, você vê o complemento. Abandono real do que ele já pediu para deixar. Reconhecer o pecado sem defesa. Tristeza genuína, porém entristecer ao eterno. Agora eu pergunto, o que é que entristece ao eterno? A desobediência voluntária, a rebelião, a rebeldia, endurecer o coração, rejeitar a sua luz, entende? Desobedecer de fato, porque pecado é desobediência. Entender, reconhecer o pecado sem procurar justificativa. E principalmente em obediência e gratidão pela graça e misericórdia que é concedida todos os dias, abandonar de fato que ele pediu para que seja abandonado. E por que é importante fazer isso? Porque eu estou demonstrando com as minhas decisões, com as minhas escolhas, em que lado eu estou posicionado. Porque se manter neutro é já estar do lado errado. O testemunho de Jesus é claro. O verdadeiro arrependimento inclui tristeza pelo pecado e abandono dele. Tristeza pelo pecado e abandono dele. Guarde isso. Porque quando nós, tristemente, estamos tentando buscar aprender algo e vem uma mensagem, não liga, que deveria estar me ensinando exatamente o arrependimento, a tristeza, o que significa o pecado que entristece o céu, que entristece o eterno. E aí eu vejo o pecado hoje relativizado. Eu vejo o pecado hoje sendo levantado de tal maneira de dizer que, uau, você não vai conseguir vencer o pecado. Percebe? Então, é na prática, afligir a alma é exatamente isso. Reconhecer o pecado sem defesa, sem tentar defender, ter uma tristeza genuína, sabe? De doer o coração, de dizer, oh, Pai, me desculpe, eu errei hoje, eu peço perdão, eu sei que eu entristeci a Ti, que o pecado dói, foi o meu pecado que crucificou teu filho. E depois decidir realmente tomar decisões, me posicionar realmente, deixando o que ele já me mostrou, já revelou, que eu não devo mais fazer. Ou seja, caiu Babilônia. Entende como afligir a alma está dentro da primeira mensagem angélica, está em harmonia, temer a Deus, obedecer, dar glória, ter o seu caráter, né? Entender o que é chegada a hora do seu juízo, viver uma reforma verdadeira, quando diz o quê? Adorar aquele Criador, que fez todas as coisas. Tá? Então, entenda o que ela acredita a alma. Ponto 3. Abandonar pecado conhecido sem negociar. No dia da expiação, o que acontecia? O pecado não confessado, ou seja, aquele que não afligia a alma, era excluído do acampamento. Provérbios 28, verso 13, é bem claro quando diz: quem encobre os seus pecados não prospera. Isso significa hoje o quê? Que devemos cortar hábitos que alimentam a carne, sabe? Hábitos que a gente gosta, de assistir coisas que sabe que não agrada a terra, de ouvir coisas que não agradam, de comer, de beber, ou seja, cortar hábitos.
alimentos que alimentam a carne, encerrar relacionamentos que sabotam sua fidelidade. Gente, como isso é doloroso, mas é necessário, entende? Por quê? Porque aprendemos no relacionamento cristão, no relacionamento, como eu falei, de uma fé coletiva, aprendemos muitas vezes, né, a amar pessoas, a se relacionar com pessoas, e que quando a gente entende o que é o tempo de juízo, entende o que é a primeira e segunda mensagem angélica, nós começamos, através da luz que nos é dada através do Espírito Santo, a entender que muitos desses relacionamentos, entre aspas, na irmandade, acabam sabotando a minha fidelidade. Isso é muito triste, mas é real. E aí é onde eu tenho agora que me posicionar e me afastar das pessoas, de algumas pessoas que estão sabotando a minha fidelidade. Isso envolve família, tanto de fé como família de sangue. Continuo orando por essas pessoas, continuo amando essas pessoas, mas hoje eu entendo que muitos desses relacionamentos estavam sabotando a minha fidelidade. Por quê? Porque dentro disso está uma vida de um evangelho distorcido, não é mais o evangelho eterno. Dentro desse relacionamento estava sendo aplicada somente graça, sem juízo, e nós temos aprendido que graça e juízo caminham juntos, okay? Plena harmonia, de mãos dadas. Então, abandonar, ou seja, entender isso nos leva a decisões, como sempre eu digo, que ouvi de Célia, isso me marcou. É muitas vezes um caminho solitário, tá? E também isso significa ajustar escolhas que o mundo normalizou, mas Deus não. E dentre esse aqui, essas escolhas que o mundo normalizou, está exatamente o evangelho distorcido, o evangelho da hipergraça, o evangelho que você foi salvo, salvo para sempre, está tudo certo, pode pecar até Jesus voltar e você já está salvo. Não se vive no dia da expiação negociando com o pecado. Por isso a importância de estudarmos sobre, eu vou ver se eu coloco no canal, eu achei ontem aqui procurando nas pastas, o estudo sobre o santuário que a gente fez, eu coloco os vídeos lá no canal, fazer a playlist, tá? Para a gente entender sobre o santuário mais, ou relembrar, e dentro desse contexto do santuário a gente entendeu, ou entende, que no dia da expiação, que era no dia 10 do sétimo mês, onde o sumo sacerdote Arão entrava e a gente sabe ali todo o processo. Naquele dia não havia negociação com o pecado. Agora observa, se hoje estamos em dia de expiação, desde o dia 22 de outubro de 1844, que a primeira mensagem está lá, é chegada a hora do seu juízo. Se 1 Pedro 4,17 diz o quê? O juízo começa pela casa de Deus. Se começa por nós, imagine o que será daqueles que não obedecem. Então, temos que entender, não se vive, não podemos, nesse período que nós estamos vivendo, negociar com o pecado. Isso dá uma tristeza no coração, por quê? Porque hoje, infelizmente, no mundo cristão, no mundo evangélico, e eu incluo, né, a instituição como dentro desse pacote também, hoje existe uma negociação com o pecado. Viva pecando que está tudo certo.
Apenas esteja aqui, ó, segurança, paz e segurança. Esteja dentro do templo, esteja participando de todos os cultos, está tudo certo. Cuidado. Observa o que acontecia no passado e como nós devemos estar nos preparando hoje. Ponto 4. O que significa viver hoje, nesse tempo, é dar centralidade absoluta a Cristo e a seu ministério. Israel vivia atento ao que acontecia no Santíssimo Lugar. Hebreus 4,14 diz: temos um grande sumo sacerdote, que a gente sabe que é o nosso Salvador, que é o Messias. E é interessante pensar que, vamos lá, gostamos de nos incluir como Israel moderno, né? Gostamos de nos qualificar ou de nos incluir como o Israel espiritual, o Israel moderno. Só que o Israel moderno, ou melhor, só que o Israel do passado, ele conhecia, entendia o que significava um dia de expiação. Ele entendia o que o sumo sacerdote fazia. Hoje nós temos tamanha luz sobre o santuário depois da grande decepção. Hoje nós temos tamanha luz sobre esse assunto através do testemunho de Jesus, que é o Espírito de Cristo. Hoje nós, muitas vezes no passado, se pregava de que chegou a hora do seu juízo. Hoje não pode mais, porque deixa o povo com medo. Não pode mais não, você pode pregar só sobre a luz. Mas se nós não conhecemos sobre o que acontecia no santuário da terra, eu não vou entender o que está acontecendo no santuário do céu. Eu não vou entender que o ministério de Cristo não acabou ali na cruz, mas que continua no santuário no momento do juízo investigativo. Percebe? Então, isso na prática representa que eu devo ter uma vida devocional consistente, não emocional, não com a fé coletiva, não em momentos de devoção apenas, como eu posso dizer, aparente, no meio de um programa, no meio de uma semana de oração, no meio de uma conferência, no meio de Caleb, no meio de não sei o que, não. Eu devo ter em prática o estudo profundo da palavra, não só versículos soltos. Hoje é pregado versículos soltos. Hoje não muitas vezes está dentro do contexto. A gente vive isso, basta abrir os olhos, como no dia da grande confusão que teve aqui na igreja onde eu participava, que o líder na época, o pastor, pregou só uma parte de 1 João, dizendo que temos um advogado no céu, e é verdade, temos mesmo, entende? Então, pegou aquilo todo e ali ele fez toda a, a apresentação, relativizando o pecado, colocando o pecado como algo que eu escolho fazer naquele dia, e no outro dia volta tudo ao normal, não tem problema, não falou de arrependimento, né? Colocou ali o pecado como um chocolate, como uma torta, e eu podia comer naquele dia, no outro dia voltava e estava tudo normal. Eu morri porque eu comi essa torta, entende? Então, cuidado com o versículo todo. E a conclusão veio exatamente depois disso, onde eu continuei depois João, lendo o mesmo capítulo e lendo João 3, onde diz: aquele que peca é do diabo. Ponto. E o diabo vive pecando desde o início. Para isso se manifestou Cristo, para destruir as obras do diabo. E aí a igreja se dividiu. E aí deu a conclusão que deu, que vocês já conhecem. Então, cuidado com o versículo todo, tá? E devemos também, na prática, ter a consciência diária de que Cristo ministra agora. E tudo que eu falo, que eu decido,
Toda a minha vida está sendo relatada hoje numa página em branco e vai ser usada contra ou a favor no meu juízo, no meu julgamento. Ah, mas nós somos salvos pela graça, não por obras. É verdade, somos salvos pela graça. Mas as obras revelam se eu verdadeiramente aceito essa graça e vivo em harmonia com ela, porque a verdadeira graça é transformação de vida, não é viver do jeito que eu quero, que eu gosto. Entende? Então, viver neste tempo é dar centralidade absoluta a Cristo e ao seu ministério hoje no santuário celestial. Quando você pergunta, se estiver na igreja, perguntar o que Cristo está fazendo hoje no santuário, aí todo mundo fala intercedendo, intercedendo. E é verdade. Mas ele não está só intercedendo. Ele está também fazendo o quê? Julgando. Viver separado sem se isolar. Separação é consagração, não superioridade. 1 Pedro 1,15. Sede santos em todo o vosso procedimento. Não é só em uma parte, é em todo. Ok? E isso aparece e reflete hoje em conversas, em postagens, em prioridades, em reações e também em silêncio, porque se eu estou vendo a coisas erradas, eu estou vendo o que está acontecendo, e a minha reação é dar o ok, e a minha reação é ficar em silêncio. A minha prioridade não é buscar viver de fato a vontade do Eterno. Entende? E isso reflete hoje, gente, nas postagens. As redes sociais hoje mostram, quando eu vejo, não quero falar o que eu vejo, mas enfim, as pessoas percebem quando alguém anda com o eterno de verdade, e isso incomoda, entende? Muitos hoje são difamados, são perseguidos, porque andar com o eterno incomoda. Entende? A santificação, quando Cristo ele foi perseguido, por quê? Porque a luz que ele brilhava, a luz do Pai que refletia no caráter dele, incomodava os que vivem em pecados, os que vivem em desobediência, os que vivem alimentando a carne. Já falei algumas vezes também, o culto hoje, do jeito que está, quando se reúne, né, naquela fé coletiva, e ali tem um louvor que não agrada o céu e outras coisas mais que a gente já sabe. Quando isso é feito, não existe mais hoje diferença entre o que é santo e o que é profano. E quando você tem ali um momento onde você, de repente, vai pedir para tocar um louvor do Inário Antigo, fazer oração de joelho, ou pregar mostrando dentro do Espírito de profecia, que é o testemunho de Jesus, aí não pode. Aí é chato. Aí é extremismo. Ah, não, isso a gente tem que mudar. Então, eu já falei algumas vezes, o tipo de adoração hoje, como instituição, aplicando a todos em geral, é o reflexo do meu devocional. Né? É o reflexo da minha vida no dia a dia, as minhas escolhas. Então, lembre desse versículo. Sede santos em todo o vosso procedimento. Cuidado com o que você conversa, com o que você posta, porque isso mostra as suas prioridades. E lembre, tudo está sendo anotado. Nós vimos aqui o ponto 1, né? Agora, ponto 2. Como isso se torna um testemunho visível, ou seja, essa minha decisão de viver tempo de juízo. E aí, você não precisa anunciar. Eu vivo no dia da expiação. Isso transparece. Quando você, de fato, vive a verdade do eterno, isso transparece. As pessoas vão notar isso em você. Como? Menos pressa, mais discernimento, menos opinião. Ah, porque eu acho que não tem nada a ver, sabe? Menos opinião, mas mais temor.
menos distração. O que hoje está dentro do Evangelho? O entretenimento, a distração. Então, as pessoas notarão que você não vive a superficialidade da religião, mas o teu testemunho mostra que você vive mais profundidade na vontade do Eterno. Menos defesa própria, mais arrependimento. Tiago 2, verso 18 diz: pelas tuas obras a fé se manifesta. Olha isso aqui, final. Você se torna um sinal silencioso que algo sério está acontecendo no céu. Aqui a gente pode parar e pensar: a minha vida, o meu testemunho visível está dentro desse quadro, está nessas características, está sendo um sinal silencioso de que algo sério está acontecendo, estamos em tempo de juízo ou não. Se ainda não tiver, se ainda tenho que melhorar, então busquemos de fato humilhar diante do Senhor e pedir força e poder para que, contemplando a face dele, sejamos também transformados. Viva, testemunhe com a sua vida silenciosamente, sem precisar estar gritando nas praças, nas ruas, mas viva, buscando a luz, viver melhor, viver a luz e mostrar assim, que algo sério está acontecendo no céu. 3. O resultado da obediência é paz profunda, não emocional. Não é ausência de problemas, é consciência limpa. Romanos 5:1, justificados pela fé, temos paz. Então, o resultado da obediência, mesmo de fato de verdade, é uma paz profunda, é a confiança revelada. Sensibilidade espiritual aguçada. Você passa a discernir o engano com mais clareza, caiu Babilônia. Você passa a perceber quando algo não agrada ao Eterno. Esse algo pode ser qualquer coisa, o que fala, o que bebe, o que escuta, o que veste. Você sabe, você tem sensibilidade espiritual. E ouvir a voz do Espírito com menos ruído. Ouvir puramente, dizer, filho, filha, não é isso, não é por aí, o caminho não é esse, está errado, isso não me agrada, entende? Caráter preparado para o fechamento da graça. Esse é o ponto mais sério. Se eu tenho consciência de que vivo no testemunho, ou melhor, no tempo de juízo, de expiação, isso é o ponto mais sério. Entender que o fechamento da graça da porta está bem próximo de nós. O testemunho declara que aqueles que estão vivendo sobre a terra, quando cessar a intercessão de Cristo, devem estar sem mediador. Lembra que eu já falei que haverá um momento que todo apoio humano será tirado, vai ser você e o Eterno. Isso não fala de perfeição humana, mas de dependência total e vitória em Cristo. Cristo é o nosso maior exemplo. Ele vivia em dependência total do Pai. Ele dependia do Pai para todas as coisas. E nós devemos fazer o mesmo. Por quê? Porque a vitória dele nos garante, estando nele, também seremos vitoriosos. Então, entendamos que fechamento da graça, por isso, vou repetir, é importante conhecer o santuário, porque eu entendo que quando o sumo sacerdote sai do lugar santíssimo para cá, para o lado de fora, acabou o tempo ali, foi decidido o destino de cada um individualmente. Por isso que quem estava contrito em humilhação, quebrantado, estava ali tendo uma nova oportunidade de recomeço, e quem não estava neste
este clima, não era a palavra que eu queria, mas esqueci agora, ele era expulso do acampamento. Quem não estava no espírito de quebrantamento de humildade. Entende? Então, eu devo buscar ter o meu caráter transformado, preparado, porque quando o fechamento da graça acontecer, quando o sumo sacerdote terminar o trabalho de intercessão, de mostrar o seu sangue como sacrifício vivo, acabou. E quando é que isso vai acontecer? A gente não sabe, por isso o preparo deve ser diário. A mortificação do eu deve ser diária. A vida de dependência deve ser diária. Um testemunho, ou seja, a minha vida deve ser um testemunho que glorifique a Deus. Quando eu entendo o tempo que vivo e busco viver o tempo em harmonia com o tempo de expiação do passado, a minha vida e a sua passa a dizer que Deus é santo, o pecado é real e a graça é transformadora. A verdadeira graça, gente, isso é muito simples e profundo. A verdadeira graça, ela transforma. Por que a verdadeira graça transforma? Porque eu entendo que essa graça me é oferecida e foi garantida com um preço muito alto, com o preço do pecado. Foi pago por uma pessoa que não pecou. Entende? Então não precisa gritar, não precisa de espetáculo, de entretenimento, mas com o meu testemunho de vida, eu vou passar a ter autoridade espiritual. Eu vou passar a viver uma vida que glorifica o Eterno em todas as áreas. É muito lindo de se ver e mostrar também como estamos precisando mudar e aperfeiçoar nele muita coisa. Viver no dia da expiação hoje é dizer com a vida, não estou brincando com a eternidade. Essa frase merece um destaque. Não estou brincando com a eternidade. Coloque essa frase escrita em algum lugar que você veja diariamente e entenda que não devemos brincar com a eternidade. É viver como alguém que sabe que o céu está em juízo, o tempo é solene e a graça ainda, porque vai deixar de estar disponível em breve, mas ainda está disponível. Apocalipse 22:14, bem-aventurados que lavam as suas vestes com sangue. Use essa frase para você. Não estou brincando com a eternidade. E através disso você vai estar sempre lembrando que o céu está em juízo, que é tempo de decisão, de posicionamento. Por quê? Porque em breve a porta da graça estará sendo fechada. Não teremos mais advogado, nem mediador, nem sumo sacerdote. Por quê? Porque Cristo vai tirar suas roupas, sumo sacerdote, para vir à terra como Rei dos Reis, Senhor. Hoje não estamos diante de mais uma mensagem. Estamos diante de uma decisão. A Bíblia revela que existe um tempo em que o céu entra em juízo. E esse tempo não é acompanhado por trovões visíveis, nem por anúncios públicos. Ele acontece, está acontecendo agora, enquanto a vida segue aparentemente normal. Apocalipse 14:7, temei a Deus e dar-lhe glória por chegada a hora do seu juízo. Nós, como povo, como uma missão, foi levantado lá, com a missão de engrandecer a lei do Eterno, com a missão de que devemos pregar a primeira, segunda e terceira mensagem, com a missão de levar o povo ao verdadeiro arrependimento. Mas isso hoje não é mais pregado, não é mais ouvido.
e a vida segue aparentemente normal. Deixa sair decreto, que aí eu mudo as coisas, eu tomo decisão. Só que vai ser tarde demais. Essa mensagem não é para o mundo indiferente. Ela é para os que dizem crer. Vocês lembram aí no decorrer desses 22 capítulos e meio do livro que nós estamos examinando, e muitas das citações falam assim, o profeta, o povo de Deus está fazendo assim. Profeta, povo, profeta. Então não adianta vestir camisa literal de que eu faço parte daqueles que guardam o mandamento de Deus e têm a fé, o testemunho de Jesus. Se eu não vivo, se eu rejeito a luz, se eu não estou atrás de santificação, se eu já relativizei o pecado, entende? Então não basta apenas dizer ou cantar Maranata e não estar preparado. Não adianta, ok? Eu tenho que estar preparado com a minha mudança de caráter e tomar decisões. Agora, hoje, não é para amanhã, não. Duas maneiras de viver. Hoje só existem duas posturas possíveis. Dentro desse, dentro desse quadro de que é tempo de juízo, só existem duas maneiras. Viver como se fosse um dia comum ou viver como quem sabe que está em tempo de juízo. Viver como se fosse um dia comum, ó, está dentro do contexto de uma fé superficial e coletiva, pecados tolerados, viva pecando que está tudo certo até Jesus voltar. É uma consciência adormecida e é viver no dia comum, é uma religião confortável, onde eu escuto o que eu quero, onde eu posso comer o que eu quero, vestir o que eu quero, está tudo certo, basta no dia do culto estar lá para participar, ou ter um cargo, ou ser líder, está tudo certo, é uma religião confortável, que não confronta o pecado. Sempre é aquela fé coletiva, está todo mundo junto, uau, meu nome está no livro da igreja, está tudo certo. Deixa sair decreto, deixa acontecer não sei o quê, que aí nós vamos viver num dia comum, cheio de prazeres carnais, vivendo uma aparência de piedade, porém negando-lhe o poder, ou viver como quem sabe que é tempo de juízo. Lembra a frase anterior? Não estou brincando com a eternidade. Coração examinável, pecado confessado e abandonado, vida alinhada com a vontade do Eterno e dependência total do meu Salvador. Não tem duas opções, não tem três opções, só existem duas. Ou eu vivo como um dia comum, que é o que o mundo evangélico, inclusive, inclui todas as instituições, ou viver como quem sabe o que está acontecendo agora no céu do santuário celestial. Josué 24:15, escolhei hoje a quem se vai. E guarda isso aqui, ó. Não decidir se manter neutro também é uma decisão, tá? Não decidir um pé aqui, um pé lá. Não, para mim é um dia comum. Mas então, tá? Eu entendo que é tempo de juízo, ou seja, um pé lá, um pé cá. Ficar acomodado, ficar dormindo, ficar sendo embalado dessa canção de ninar que me leva a não tomar uma decisão, isso também é uma decisão. E pode ser tarde demais se eu não me posicionar agora. Um chamado pessoal a esse tempo de juízo. Talvez você tenha fé, talvez você frequente a igreja, talvez você conheça a Bíblia. Mas a pergunta não é quanto você sabe. A pergunta é como está hoje a sua vida diante do Eterno. Se Cristo encerrasse hoje seu ministério, santuário do céu, sua consciência estaria em paz?
silêncio. É tempo de afligir a alma. O dia de expiação não era tempo de aplausos, era tempo de silêncio, de quebrantamento, de arrependimento verdadeiro. 2 Coríntios 13:5, examinai-vos a vós mesmos. Hoje, o Eterno não pede perfeição humana, ele pede sinceridade total. Nada escondido, nada negociado e nada justificado. É tempo de afligir a alma, de se revelar, de arrependimento verdadeiro. Cristo ainda, por quê? Porque breve a porta da graça vai se fechar. Ele ainda intercede. A boa notícia é que a porta da graça ainda está aberta. O sumo sacerdote ainda ministra. O sangue ainda fala por nós. Mas esse tempo, esta porta aberta, não é eterna. Por quê? Apocalipse 22:11 é bem claro quando diz: quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, santifique ainda. Dependendo da versão, ainda tem versão que eu gosto mais, que quando diz continue santo. Esse verso fala de um momento que decisões já se tornaram definitivas. Quem é ímpio vai continuar ímpio, quem é santo vai continuar santo, não tem mais como mudar. E esse momento revela exatamente o fechamento da porta da graça. Aí, para a gente refletir, como foi anteriormente a pergunta, se fechar hoje, como é que está a minha vida? Eu vou ser o injusto que vai continuar fazendo injustiça? Ou eu vou ser o santo? O que eu tenho representado para quem está ao meu lado e para o universo que eu tenho decidido? Hoje o Eterno chama a mim e a você a decidir. Você quer viver como quem entende que estamos em tempo de juízo? Não com medo, mas com temor, não com culpa, mas com arrependimento, não com religiosidade, mas com entrega? Se esse é o desejo do seu coração, ore agora. Vou dar aqui um tempinho para você orar, e aí a gente vai entrando no assunto final, no ponto final. Ore agora, fale com o Eterno, se abra para Ele diante desse tempo de juízo que nós estamos vivendo. É necessário ter esse tempo com o Eterno diariamente. Amém. Que assim seja. Dando continuidade para ir finalizando esse assunto tão necessário e tão importante. Estamos realmente nos preparando para esse tempo de juízo. Vamos ver como foi, como era no passado, o dia da expiação, né? O que acontecia no fim desse dia. E hoje vamos ver a terra e o céu e a volta de Cristo. O dia da expiação não terminava de forma neutra. Ele encerrava destinos. Olha que forte isso. O dia da expiação não terminava de forma neutra. Ele encerrava destino. Quando o sol se punha naquele dia, algo era definitivo. Ou o povo estava reconciliado com o Eterno ou estava separado dele. Esse é o ponto final da história da Terra. Esse encerramento solene aponta com precisão profética para o fim do dia da expiação no céu. E
é imediatamente antes da volta do Cristo, do Messias, do Salvador. Então, guarde isso. O dia de expiação no santuário da terra, aquele tempo ali, no tabernáculo, não terminava de forma neutra, ele encerrava destino. Ou o povo estava reconciliado com o Eterno, ou estava separado dele. Essa é a realidade para mim, para você, hoje. Quem é injusto, como a gente viu, vai continuar injusto, e quem é santo vai continuar santo. Esse verso descreve o momento mais sério da história humana. Esse verso descreve o fechamento da porta da graça. Esse verso descreve se eu não me posicionar hoje a viver uma vida de contrição, de arrependimento, de deixar pecado, de buscar força e poder no eterno, de buscar o batismo do Espírito Santo. Eu não vou ter tempo. Em algum momento não haverá mais tempo. O final do dia da expiação no passado acontecia no final do dia, quando o sumo sacerdote concluía sua obra no Santíssimo Lugar, ou no Lugar Santíssimo. Ali o santuário estava purificado, os pecados confessados haviam sido removidos e o destino espiritual do povo estava decidido. Levítico 16:30, como eu falei ontem, leia Levítico, leia o comentário da Bíblia Legados que você tem. Naquele dia se fará expiação por vós. O santuário, quando acabava o dia da expiação, o santuário estava purificado. Lembra lá Daniel? E o santuário será purificado. Ou seja, hoje, na descrição do que está acontecendo no santuário do céu, o pecado está sendo apagado do santuário e também da vida do povo que está buscando fidelidade ou que descansou literalmente no Senhor. Aí, como é que eu conheço agora o que acontecia no santuário da terra, que o santuário estava purificado? Aí, hoje, eu prego Daniel, que desde o dia 22 de outubro, o santuário será purificado. Aí eu digo agora e aceito, quando um líder que deveria ser um líder espiritual de fato, com a missão de propagar essa mensagem, chega no púlpito, isso é mais comum do que se imagina, inclusive no sábado, e diz que vamos pecar até Jesus voltar. Aí eu pergunto, se o santuário vai ser purificado do pecado, aí o pecado sai do santuário, mas continua no povo, continua naquele que se diz fiel, tem harmonia nisso, entende? Se a porta vai fechar, não haverá mais tempo. E aí quem é santo vai continuar santo, quem é ímpio vai continuar ímpio. Como é que fica esse posicionamento? E eu perguntei isso ao meu pastor na época da confusão que teve aqui, e como vocês já sabem, ele me respondeu que, quando eu citei esse verso para ele de Apocalipse, eu falei, mas pastor, então se eu vou pecar até Jesus voltar, como vai ficar Apocalipse 22:11? Que diz que haverá um tempo assim, assim, que vai ser ímpio, vai continuar ímpio, e quem é santo vai continuar santo. Aí ele falou para mim assim, Jô, quando isso acontecer, a perseguição vai ser tão grande em cima do povo fiel que o povo não vai ter tempo nem de pensar em pecar. Aí eu te pergunto, isso é uma resposta para um líder espiritual te dar, de acordo à Bíblia, de acordo ao Espírito de Profecia, você tem que aceitar e achar que está certo? Cuidado, não confie em liderança humana, busque para ser o seu líder espiritual eterno, a sua palavra, o testemunho de Jesus, tá? Então, o que acontecia no final daquele dia da expiação era exatamente isso, o destino espiritual do povo, ou seja, do povo, mas entenda, de cada um, porque aquele que não aceitava isso era tirado do acampamento, ok? Dois grupos bem definidos naquele dia. No final do dia só existia dois tipos de pessoas em Israel. Lembre que nós gostamos de vestir, de defender que nós somos Israel moderno, Israel espiritual. No final do dia só existia dois tipos de pessoas. Os reconciliados,
que haviam se humilhado, confessado seus pecados, permanecido em reverência. Lembra que nós estudamos sobre o que é uma verdadeira reverência? Confiado totalmente na intercessão do sumo sacerdote, esses permaneciam no arraial. Observe. O outro grupo eram os escolhidos. Eles ignoravam o chamado, eles não se afligiam, não se humilhavam e tratavam aquele dia como um dia comum. Gente, isso é muito triste. Levítico 23, 29 diz: esse povo será eliminado. Então a pergunta é: você está vivendo como reconciliado, como aquele que entende o dia, o período solene, grave que nós estamos vivendo? Ou você está no grupo dos que serão excluídos, ignorando esse tempo de juízo, sem se afligir, com o mundo vivendo dentro da igreja, você aceitando tudo, dizendo amém, tratando o dia como dia comum? Não havia terceira opção. E não haverá para o nosso tempo terceira opção. Só existem dois extremos. Dois apenas. O extremo dos reconciliados ou o extremo dos excluídos. Não tem terceiro. Eu estou aqui, estou acomodado, estou quietinho, estou participando de tudo, estou dizendo amém, não concordo com algumas coisas, mas estou aqui dentro. Cuidado. O final do dia da expiação no céu, o encerramento da intercessão, a Bíblia revela que Cristo ministra hoje como nosso sumo sacerdote, nós sabemos disso. 1 João 2,1, temos um advogado, e é verdade, mas esse ministério não é eterno. E é interessante que a gente é ensinado como se esse ministério fosse eterno. Chegará um momento em que a obra de intercessão será concluída, o juízo investigativo será encerrado e todos os casos estarão decididos. Eu vou esperar acontecer tal coisa profética, que aí eu me decido, eu tomo minha decisão, aí eu vou fazer o que é certo. Cuidado, primeiro, os últimos acontecimentos serão rápidos. Segundo, você não tem a garantia de que amanhã a gente está vivo para se arrepender. Por isso, se hoje ouvides a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Os casos do meu e o seu pode estar sendo decidido hoje e agora. Ellen White, o testemunho, como eu gosto de dizer, né, diz: quando Cristo terminar a sua obra de intercessão, o destino de todos estará decidido. Esse é o verdadeiro fim do dia da expiação no céu. O momento da declaração final, Apocalipse 22:11, não é um convite, é um anúncio. Quem escolheu o pecado, permanecerá no pecado. Quem escolheu a santidade, permanecerá na santidade. Não haverá conversões tardias, não haverá arrependimento de última hora e não haverá mudança de lado. E fiquemos atentos, a porta da graça se fecha silenciosamente. O céu está em movimento, o céu não está parado. Ok? Que lado você vai estar? O lado de quem escolheu o pecado, vai viver pecando para sempre, porque é impossível vencer o pecado, porque Cristo deu, olha, misericórdia. Ou vai escolher o lado da santidade. Lembrando que esse lado da santidade, muitas vezes, vai ser um caminho solitário, um caminho de perseguição, um caminho de difamação. Lembre, a porta da graça se fecha silenciosamente. Tudo está sendo anotado. A volta de Cristo após o dia da expiação, né? O paralelo entre o dia de expiação e o final aqui para os nossos dias. Cristo volta, não como sacerdote, mas agora como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 7, diz que vem com as nuvens e todo olho verá. Cristo retorna, não para perdoar, não para interceder, mas para buscar os que já são seus. Lembra? Enquanto ele não vem, vive esperando, ele vem buscar os que já são seus, que já decidiram, os que tiveram mudança de caráter.
E ele disse que o meu galardão está comigo e eu vou dar a cada um segundo as suas obras, ou seja, decisões, caminho. Como estarão salvos? Quando Cristo voltar, os salvos serão pessoas que viveram em arrependimento contínuo, lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro, permaneceram fiéis mesmo em um mundo distraído e não viveram de aparência religiosa. Eles não serão perfeitos em si mesmos, mas totalmente dependentes de Cristo. Eles aguardam a volta de Jesus com paz, não com medo. E como estarão os perdidos? Misericórdia. Os perdidos não são apenas os que nunca ouviram. Observa isso. São também os que conheceram a verdade, mas não aceitaram, adiaram aceitar, preferiram distrações, entretenimento, preferiram coisas do mundo à consagração verdadeira, viveram como se o tempo não fosse solene. Entende? É um dia comum. Quando você vê dizer que a gente quer, está tudo certo, estamos seguros. Vieram sobre eles repentina destruição. Quando Cristo aparecer, não haverá tempo mais para preparo, nem espaço para explicações, nem oportunidade de mudança. O que foi decidido antes, guarde isso, apenas se revelará depois. O que foi decidido antes apenas se revelará depois. Cuidado com abrir concessão. Hoje pode, hoje é um pouquinho, isso pode, cuidado. Porque com essas concessões que nós vamos abrindo, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, está sendo decidido. Último paralelo. No passado, o dia da expiação terminava. O povo sabia se estava em paz com Deus. No céu, o dia da expiação terminará. O universo saberá quem pertence a Deus. E na terra, Cristo voltará. Cada pessoa verá claramente o resultado de suas escolhas. E o resultado só são dois. Ou eu vou dizer, eis o Deus a quem aguardávamos, ou eu vou dizer, cai sobre mim, rocha amolar, cai, que me esconde da face daquele que está ali. Não tem três termos. Não tem três opções, melhor dizendo. Conclusão. O tempo é agora, é hoje. Hoje ainda vivemos antes do pôr do sol profético. Por quê? Porque no pôr do sol lá, no dia da expiação, né, era decidido, estamos vivendo antes do pôr do sol profético. O sumo sacerdote ainda interfere, mas esse tempo está se encerrando. Eu ouvi a voz, acabei de ler, ou falar isso no instante, não endureçais o vosso coração. A pergunta final para mim e para você é: você sabe sobre o dia de expiação? Aí talvez a resposta minha é sim, claro que sim. Estou entendendo, já entendi. Desde o dia 22 de outubro, entendi mais ainda através desses dois temas. Estudamos, perfeito. Mas a pergunta agora é: se sim, você, eu, estamos vivendo como quem sabe que ele vai terminar? Essa é a pergunta para a gente meditar. Esse é o tempo de juízo? É. Mas qual decisão eu vou tomar? É isso. Por isso que eu achei importante estudarmos sobre isso, porque na continuação do capítulo 23, amanhã vamos continuar do parágrafo 16, e vai falar exatamente sobre o dia de expiação, sobre o ministério no santuário. Então, esse estudo que nós fizemos hoje nos traz exatamente uma luz sobre esse tempo, sobre o tempo de juízo. Ok? Então, que neste dia possamos. Eu só aqui um negócio aqui, eu consigo. Que neste dia possamos, de fato, buscar viver a vontade do Eterno. Entender o tempo solene que nós estamos vivendo. Tempo de luz. Ok? Eu vou só pegar aqui a
Só um momentinho. Pega essa. Pega aqui um voz de violino aqui, para a gente encerrar esse momento tão solene, com um momento de oração, né, que nós fizemos aqui. Espera aí, só um pouquinho. Com esse louvor. Bora, bora, bora. Peraí. Aí, aproveito esse louvor para você fazer esse momento aí de oração, entendendo que enquanto ele não vem, temos uma decisão a tomar. O coração não se turbe, crede sempre em Deus, crede em mim. Há mansões na casa de meu Pai, e vou preparar-vos um lugar. As palavras de Jesus ainda ecoam no universo e dentro do meu coração. Foram ditas pelo Mestre há tanto tempo, mas são tão incrivelmente atuais. Quando vejo as notícias, vejo o mundo quase a ponto de se desintegrar. Eu me lembro da promessa tão preciosa de que Cristo muito em breve vai voltar. Mas enquanto Ele não vem, sigo esperando. Enquanto Ele não vem, sigo com fé. Levanto os meus olhos para o alto. Meu coração me diz, Ele está vindo. E vivo os meus dias pensando, pode ser hoje. Talvez um dia ou dois depois de amanhã. O que importa saber é que Ele volta e vem pra recolher os que já são seus. Meu maior desejo um dia é abraçá-lo e lançar-me aos seus pés em gratidão. Contemplá-lo face a face como os anjos e tocar as mãos feridas lá na cruz. Quando penso que este dia está chegando, quando o mal já não mais existirá, eu me animo e renovo as minhas forças, na certeza de que o céu será meu lar. Mas enquanto Ele não vem, sigo esperando.
está vindo. E vivo os meus dias pensando, pode ser hoje, talvez um dia ou dois depois de amanhã. O que importa saber é que ele volta e vem pra recolher os que já são seus. E vem pra recolher os que já são seus. Amém. Ele vem para recolher a ação deles. E a pergunta é: o que estou fazendo eu para estar preparado para esse momento? Temos que entender que é tempo de sessão. Alguém gostaria de comentar alguma coisa ou fazer a oração final para a gente encerrar? Não lembro. Oremos. Pode fazer a oração, meu querido. Se quiser comentar e orar depois. Tá bom, minha irmã. Grandioso eterno Pai, nosso Deus, nosso Yahweh. Graças, Senhor Deus, pelos esses alertas desses últimos dias, porque nós estamos no limiar do despontar de Cristo, do Teu Filho, Yahushua, das nuvens dos céus. E aqui estamos, Senhor Deus, a cada dia nos procurando, Senhor Deus, manter-nos santos com o poder do Teu Espírito. Precisamos entregar totalmente as nossas vidas nas Tuas mãos, porque sem o Teu auxílio, sem a Tua ajuda, sem o Teu poder, nós não conseguimos nunca. Vamos continuar vivendo pecando, Pai. Não deixe que isso aconteça na nossa vida, porque o Teu Espírito é bem maior, o Teu poder é maior. Nós precisamos, Senhor Deus, de auxílio, e o auxílio celestial, os Seus anjos, o poder do Teu Filho, a Tua presença em nós. Nos ajuda, Pai, que essa luta não seja em vão, mas seja uma luta, Senhor Deus, de vitória no poder do Teu Filho, Yahushua. Dá-nos, Senhor Deus, medida com os Seus santos anjos, a resolver tudo que temos que resolver nesse dia, dos nossos labores, da nossa roça, e o que for necessário resolver em outras coisas, que tudo seja feito de acordo com a Tua vontade. Cuide de cada um desses membros, Senhor Deus, que estão aqui nesse grupo, buscando, Senhor Deus, entender melhor as profecias, os últimos dias, que possamos, Senhor Deus, a cada dia nos aconchegar nas Tuas mãos poderosas. É o que nós te pedimos, te imploramos, te agradecemos pelo Teu Filho Yahushua. Amém, Pai. Amém. 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 Louvado seja o Eterno. Bom dia a todos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amanhã, se Ele permitir, vamos dar continuidade com o parágrafo 16 do capítulo 23, sobre o que é o santuário. Amém. Bom dia a Bom todos. dia, bom dia, bom dia. Daqui a pouco eu boto o link lá no grupo e o PDF também.